Há momentos em que tudo ao nosso redor parece desmoronar. A dúvida tenta invadir a mente, o medo bate à porta e a esperança parece distante. A fé, que antes nos sustentava com firmeza, agora é colocada à prova por circunstâncias que não esperávamos. Mas é exatamente nesses momentos que mais precisamos ouvir a voz do Senhor e nos lembrar: Ele continua no controle. Esta mensagem foi feita para você que se sente enfraquecido, mas deseja continuar firme. Fique até o final deste devocional, porque Deus quer renovar sua força, restaurar sua esperança e reacender a chama da fé em seu coração. Amado irmão, amada irmã, peço que confira sua inscrição no canal e comente de que parte do mundo está assistindo. Adoraríamos saber. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece desmoronar. A dúvida tenta invadir a mente, o medo bate à porta e a esperança parece distante. A fé, que antes nos sustentava com firmeza, agora é colocada à prova por circunstâncias que não esperávamos. Mas é exatamente nesses momentos que mais precisamos ouvir a voz do Senhor e nos lembrar: Ele continua no controle. Esta mensagem foi feita para você que se sente enfraquecido, mas deseja continuar firme. Fique até o final deste devocional, porque Deus quer renovar sua força, restaurar sua esperança e reacender a chama da fé em seu coração. Amado irmão, amada irmã, peço que confira sua inscrição no canal e comente de que parte do mundo está assistindo. Adoraríamos saber. Quando nossa fé é atacada, a primeira tentação é recuar, silenciar ou desistir. Mas o apóstolo Paulo nos lembra, em Efésios capítulo 6, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa é uma convocação para vestir o escudo da fé e lutar com confiança, mesmo quando as vozes ao nosso redor dizem o contrário. A oração da manhã se torna nossa arma secreta, pois ao começar o dia com Deus, não nos baseamos em emoções passageiras, mas no fundamento firme da palavra. O devocional diário é o sustento da alma, um lembrete constante de que não lutamos sozinhos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo os ataques mais ferozes não são suficientes para nos derrubar. Há força naquele que se ajoelha em oração e levanta-se decidido a continuar crendo. É por isso que hoje te convidamos a manter os olhos fixos no Senhor. Ele é fiel. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 até o 9, Paulo declara: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a realidade de quem persevera mesmo quando a fé está sob ataque. O inimigo pode tentar abalar nossas estruturas, mas a base da nossa vida está no Senhor. Ao fazer a oração do dia, nós declaramos que o medo não terá a última palavra, que as más notícias não governarão nossas reações, que as críticas e oposições não calarão nossa confiança. Este devocional é um lembrete. Mesmo feridos, não somos vencidos. Mesmo cansados, não estamos sozinhos. Deus está conosco em cada lágrima, em cada silêncio e em cada recomeço. Comece o dia com Deus e permita que sua voz seja mais alta do que qualquer dúvida. Há momentos em que somos tentados a questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Se você já pensou assim, saiba que não está sozinho. Davi também enfrentou essa sensação. No Salmo capítulo 13, versículo 1, ele clama: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Mas ao final desse mesmo salmo, ele declara: confiei na tua benignidade, o meu coração se regozijará na tua salvação. A oração da manhã nos ajuda a atravessar esse intervalo entre a dor e a esperança. Através do devocional, somos conduzidos da inquietação à paz, da dúvida à certeza.
Quando colocamos Deus em primeiro lugar, até o silêncio dele nos ensina algo. Ele não nos abandonou. Está trabalhando nos bastidores da nossa vida, fortalecendo nossa fé enquanto parece que tudo está parado. Ele nos sustenta mesmo quando não sentimos. Não permita que o ataque à sua fé roube sua identidade em Cristo. Você é filho, você é filha, você é amado, escolhido e guardado. Em Romanos capítulo 8, versículo 38 até o 39, Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem perigo, nem espada. Ao fazer a oração do dia e mergulhar neste devocional, reafirmamos a nossa aliança com aquele que nunca falha. Comece o dia com Deus e verá que sua visão muda. O que antes parecia impossível torna-se um campo fértil para milagres. Não se trata de negar a dor, mas de crer que Deus pode usá-la para um propósito maior. Fortaleça sua fé agora. Não espere se sentir pronto. É no meio da fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Se hoje a sua fé está sendo atacada, não significa que você é fraco, e sim que você é uma ameaça ao reino das trevas. Por isso, o inimigo investe tanto contra você. Mas Jesus nos advertiu em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra nos dá certeza de que não estamos lutando por vitória, mas a partir da vitória que já foi conquistada na cruz. A oração da manhã se torna então um ato de guerra espiritual. O devocional nos arma com discernimento. Colocar Deus em primeiro lugar nos reposiciona como guerreiros da fé. Mesmo com lágrimas nos olhos, escolhemos confiar. Mesmo com o coração em pedaços, escolhemos crer. E mesmo sem ver, escolhemos caminhar. Porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Vamos orar. Senhor, em meio às lutas que enfrentamos, levantamos nossa voz e nosso coração para declarar que confiamos em Ti. Ainda que os ventos soprem fortes e os ataques à nossa fé se multipliquem, não queremos recuar. Pedimos forças para permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor diz que é hora de desistir. Clamamos por coragem, pois sabemos que o Senhor está presente mesmo quando sentimos medo. Que a Tua verdade seja a rocha sob nossos pés e que nada nos abale. Fortalece nossa alma para que resistamos firmes até que a vitória venha. Sustenta-nos com o Teu poder nos dias em que nossa fé estiver enfraquecida. Que nossas palavras sejam de esperança, mesmo diante das afrontas. Que nosso coração não se contamine com amargura, nem nossa mente se perca na confusão. Ensina-nos a discernir o que vem de Ti e o que é cilada do inimigo. Ajuda-nos a ouvir Tua voz acima do barulho das acusações. Cobre-nos com Teu manto de paz e renova o ânimo daqueles que pensaram em parar. Ensina-nos a guerrear em oração, com fé e perseverança. Declaramos que não nos deixaremos vencer pelo cansaço espiritual. Mesmo quando as forças forem poucas, sabemos que o Teu Espírito nos revigora. Aumenta a nossa sensibilidade à Tua presença e nos dá discernimento para enxergar além do natural. Que não sejamos enganados por aparências ou dominados pela ansiedade. Dá-nos sabedoria para agir com firmeza, mesmo sob pressão. E que em tudo glorifiquemos Teu nome, mesmo nos desertos, mesmo nas tempestades. Pedimos bênçãos sobre nossos filhos, que eles cresçam cercados por proteção e guiados pela Tua luz. Que em seus caminhos haja livramento, direção e paz. Guarda suas escolhas e planta neles uma fé firme e inabalável. Que a nossa casa seja um lugar de oração, fé e segurança. Que o exemplo que damos os inspire a confiar no Senhor acima de tudo. Abençoa também o nosso trabalho.
Que os que já têm emprego sejam honrados, protegidos e fortalecidos em seus ambientes. Que tenham sabedoria para lidar com pressões e sejam reconhecidos pelo esforço. Aos que estão em busca de uma porta, que ela se abra segundo o teu tempo e propósito. Que não falte provisão em nossas mesas e que em tudo reconheçamos tua fidelidade. Lembramo-nos dos que estão enfermos, dos que sentem dor no corpo ou na alma. Pedimos cura, livramento das enfermidades e restauração completa. Que cada pessoa que sofre encontre no Senhor alívio, força e esperança. Visita os hospitais, os lares, os corações cansados. Toca com tua mão curadora e transforma a angústia em louvor. Nada é impossível para o Senhor. Por isso, oramos com fé por cura, saúde e vigor renovado. Quando as críticas nos ferirem, que não respondamos com raiva, mas com firmeza e mansidão. Ensina-nos a sermos luz mesmo em ambientes hostis. Que nossas atitudes falem mais alto do que as palavras dos que nos perseguem. Dá-nos um espírito pacificador, mesmo quando desejarmos revidar. Que possamos vencer o mal com o bem e que cada situação difícil nos torne mais parecidos contigo. Que possamos descansar mesmo em meio à guerra. Não queremos viver escravizados pela ansiedade, mas encontrar paz na confiança. Ajuda-nos a silenciar a voz do medo e aumentar o som da fé. Ensina-nos a lançar sobre ti toda a nossa preocupação, pois o Senhor tem cuidado de nós. Que o descanso espiritual seja um presente diário para nossa mente e coração. Guarda nossos relacionamentos de influências destrutivas. Livra-nos de amizades que nos afastam da fé e aproxima-nos de pessoas que fortalecem nossa caminhada. Que cada vínculo seja construído em amor, respeito e sabedoria. Dá-nos sensibilidade para perceber quando algo não vem de ti. E coragem para cortar laços que minam nossa espiritualidade. Queremos crescer mesmo no vale, que as dores se transformem em aprendizado, que as perdas gerem maturidade, que as frustrações nos ensinem a confiar. Não queremos apenas sair do sofrimento, mas aprender nele o que não aprenderíamos em outro lugar. Ensina-nos a enxergar o propósito por trás das lágrimas e a valorizar cada recomeço que o Senhor nos concede. Que nossas palavras construam e não destruam. Que sejamos boca de bênção e instrumento de paz onde houver conflito. Que não sejamos levados pelas emoções, mas guiados pelo discernimento. Ensina-nos a sermos prudentes no falar, lentos no irar e prontos a perdoar. Que cada frase dita seja revestida de sabedoria e que nossa comunicação seja limpa, clara e cheia de verdade. Não queremos semear discórdia, mas espalhar esperança onde a dor insiste em permanecer. Dá-nos humildade para reconhecer quando erramos. Que não sejamos endurecidos pelo orgulho, mas abertos ao arrependimento e ao recomeço. Ensina-nos a pedir perdão com sinceridade e a perdoar sem reservas. Que nossas relações sejam restauradas e fortalecidas pela graça. Que a reconciliação seja uma prática constante em nossas vidas, mesmo quando o mundo nos diz para virar as costas. Ajuda-nos a viver livres de mágoas e prontos para amar com pureza. Que em nossos lares reine a presença da paz. Que cada ambiente seja um refúgio seguro para os que convivem conosco. Afasta contendas, gritos e opressões. Que haja respeito mútuo, paciência no trato e compaixão nas atitudes. Que a nossa casa seja solo fértil para a fé crescer, lugar de consolo nos dias difíceis e espaço de alegria nos dias bons. Que cada pessoa que entrar sinta que ali habita a presença da luz e da esperança. Dá-nos discernimento para não aceitarmos tudo o que ouvimos como verdade. Que não sejamos manipulados por vozes que confundem, mas conduzidos pela sabedoria que vem do alto.
Protege nossos pensamentos de doutrinas distorcidas, ideologias enganosas e conselhos que não vêm de ti. Que nossa mente seja cativa à verdade e ao conhecimento que transforma. Ensina-nos a comparar tudo com a tua palavra e a não nos desviarmos da direção certa. Quando estivermos cercados por pressões, que não percamos o foco. Ensina-nos a priorizar o que é eterno e a deixar de lado o que é apenas distração. Que não sejamos dominados pelo imediatismo, mas guiados por propósito. Que cada escolha que fizermos tenha peso de eternidade. Livra-nos da pressa que atrapalha, da ansiedade que paralisa e do medo que nos impede de seguir. Dá-nos direção clara para cada passo que precisamos dar, que em nossos momentos de solidão encontremos consolo em tua presença. Que não sejamos vencidos pela sensação de abandono, mas preenchidos pela certeza de que tu estás conosco. Fortalece aqueles que enfrentam a rotina em silêncio, sem alguém para compartilhar as dores. Que cada lágrima não vista por homens seja recolhida por ti. Ensina-nos a valorizar a intimidade contigo acima de qualquer companhia passageira. Toca os que vivem sob pressão emocional, aqueles que sofrem calados por não saberem expressar o que sentem. Que encontrem alívio e cura interior, que não falte apoio, compreensão e acolhimento. Que os traumas do passado sejam tratados e que os medos do presente sejam vencidos, que em cada coração haja espaço para esperança e que ninguém se sinta esquecido. Tua presença consola, restaura e transforma. Conduz os que estão diante de decisões difíceis, que não tomem caminhos por impulso nem baseados em conselhos confusos, que ouçam tua voz e sejam guiados em sabedoria. Que a escolha feita hoje não traga remorso amanhã, que haja paz na hora da decisão e que cada passo seja uma resposta à direção recebida em oração. Livra do engano, da precipitação e das ciladas que parecem oportunidades. Que sejamos generosos mesmo quando não tivermos abundância. Que nossa mão esteja aberta para ajudar, nosso tempo disponível para servir e nosso coração sensível para perceber quem precisa. Que a solidariedade seja parte do nosso caráter e não apenas uma ação ocasional. Que não esperemos grandes condições para fazer o bem, mas aproveitemos cada oportunidade como uma semente lançada com fé. Quem planta com amor, colhe com alegria. E se vierem novos ataques contra a nossa fé, que não percamos a firmeza, que estejamos tão enraizados que nenhuma tempestade nos arranque. Que mesmo diante de perseguições, zombarias ou rejeição, permaneçamos com os olhos fixos no Senhor. Que a nossa fidelidade seja maior que os desafios, que o nosso testemunho fale mais alto que nossas palavras, que ao final do dia possamos dizer: lutamos o bom combate, guardamos a fé, permanecemos firmes. Sustenta os que estão desanimados com a rotina, que perderam o entusiasmo e não veem mais sentido no que fazem. Que reencontrem propósito em cada tarefa, mesmo nas pequenas. Que cada dia seja visto como uma nova oportunidade de recomeço. Que os olhos se abram para enxergar o valor do que já têm. E que a gratidão substitua o cansaço. Renova a motivação, traz novas ideias e derrama criatividade sobre aqueles que pensam em desistir. Lembra aos que estão esquecendo da promessa que ainda está de pé. Que não se deixem levar pelo tempo que passou ou pelas aparências que frustram. Que permaneçam crendo mesmo quando tudo diz que já não há chance. Que confiem no teu tempo e mantenham viva a esperança. Que cada promessa seja como uma âncora para os dias turbulentos e que a fé os mantenha firmes até que se cumpra o que o Senhor falou. Fortalece os que servem, os que estão sempre ajudando, mesmo quando não recebem reconhecimento. Que não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colherão o fruto. Que tenham o coração protegido da frustração e da vaidade. Que façam tudo com alegria, como para ti,
e não para homens. Que o serviço seja um canal de bênção para muitos e uma fonte de crescimento para quem o realiza. Que os líderes encontrem sabedoria para conduzir com humildade, firmeza e compaixão. Que não se percam na pressão ou na vaidade, mas mantenham os olhos na missão. Que sejam exemplos no falar, no agir e no servir. Que cuidem com zelo e amor, e que sejam revestidos de coragem para tomar decisões difíceis com retidão. Que a liderança seja um reflexo do caráter e não uma busca por títulos. Que em nossos estudos, aprendizados e projetos haja direção e entendimento. Que cada etapa seja abençoada com clareza, disciplina e paciência. Que os que estão se preparando encontrem motivação para persistir e foco para não desviar. Que a sabedoria aumente a cada dia e que os sonhos sejam lapidados pela verdade. Que nenhuma fase de aprendizado seja desperdiçada e que cada conhecimento sirva para servir melhor. Ajuda os que enfrentam vícios a encontrarem força para romper com as correntes que os prendem. Que não sejam definidos por suas quedas, mas encorajados por cada passo em direção à libertação. Que encontrem apoio verdadeiro, acolhimento e conselhos que curam. Que suas batalhas internas não sejam invisíveis para aqueles que podem estender a mão. Que o milagre da libertação seja real e completo. Consola os que perderam alguém. Que o luto não os afogue, mas seja atravessado com esperança. Que as lembranças não sejam fonte de dor, mas de gratidão. Que o vazio deixado seja preenchido por tua presença. Que os dias escuros sejam iluminados com a certeza de que a eternidade existe. Que cada lágrima derramada seja enxugada com o consolo que só tu podes oferecer. Restaura casamentos feridos, lares em crise e alianças ameaçadas pelo desgaste. Que o diálogo volte a ser ponte e não parede, que a escuta cure, que o perdão reconstrua e que o amor recomece. Que os laços quebrados sejam renovados com paciência e fé. Que os corações duros sejam tocados e que o respeito floresça mesmo em meio às diferenças. Nada está perdido quando tu estás presente. Dá força aos que enfrentam batalhas na mente. Que pensamentos de derrota, medo ou confusão sejam substituídos por paz e clareza. Que a mente seja protegida de ataques, enganos e mentiras. Que a verdade seja firme dentro de cada um e que a confiança volte a brotar. Que não falte ajuda profissional, apoio espiritual e coragem para lutar um dia de cada vez. Que os que sofrem em silêncio encontrem descanso e alívio. Acompanha os que precisam viajar, os que estão distantes da família e os que vivem em terras diferentes. Que sejam guardados de perigos, sustentados na saudade e fortalecidos na solidão. Que a distância não apague os laços e que o coração permaneça firme. Que cada retorno seja em paz e cada saída seja guiada pela tua mão. Que encontrem abrigo onde estiverem e sejam instrumentos de esperança por onde passarem. Fortalece os missionários, voluntários e intercessores, aqueles que entregam tempo, recursos e vida para alcançar outros com amor. Que não se sintam sós, nem abandonados. Que saibam que o Senhor os vê, os sustenta e os recompensa. Que suas orações sejam sementes que frutificam em lugares onde nem podem imaginar. Que não desanimem, mesmo sem aplausos ou visibilidade. Ensina-nos a lidar com as críticas, sem perder a mansidão. Que sejamos maduros para ouvir, filtrar e aprender com elas. Que a rejeição não nos paralise, nem a aprovação nos corrompa. Que sejamos constantes, fiéis ao que recebemos de ti, sem viver para agradar homens. Que a nossa identidade esteja firmada em quem tu dizes que somos, e não no que dizem ao nosso respeito. Dá-nos sabedoria para lidar com finanças. Que sejamos bons administradores, generosos sem imprudência, disciplinados sem avareza.
Que saibamos usar cada recurso com propósito, reconhecendo que tudo vem de Ti. Livra-nos das dívidas que sufocam, das compras por impulso e da ansiedade por ter mais. Ensina-nos a viver com contentamento e a confiar que o Senhor sempre proverá o necessário. Protege nossos passos nas decisões de relacionamentos amorosos. Que não sejamos guiados apenas pela emoção, mas também pela razão e oração. Que esperemos o tempo certo com maturidade e discernimento. Que não aceitemos migalhas quando fomos criados para o amor pleno. Que haja aliança, respeito mútuo e objetivos em comum. Que cada relacionamento seja bênção e não armadilha. Ajuda-nos a lidar com as redes sociais e o mundo digital com equilíbrio. Que não nos comparemos com o que vemos, nem nos percamos em distrações vazias. Que usemos essas ferramentas com propósito, para edificar e não para alimentar vaidades. Que saibamos o momento de silenciar, desconectar e priorizar o que é real. Que a vida não se resuma a telas, mas seja vivida com presença. Dá paz ao nosso sono. Que não sejamos perseguidos por preocupações na hora de descansar. Que nossa mente desligue das pressões do dia e se conecte com a serenidade. Que não haja pesadelos, insônia ou ansiedade noturna. Que cada noite seja restauradora e cada amanhecer seja renovador. Que o repouso seja profundo, completo e abençoado. Que mesmo quando parecer que ninguém nos entende, o Senhor seja nosso conselheiro fiel. Que possamos falar contigo sobre tudo, sem máscaras nem reservas. Que encontremos consolo em tua escuta e resposta em tua palavra. Que nunca esqueçamos que temos um refúgio seguro, sempre aberto, sempre atento. Que cada conversa contigo seja fonte de paz e que em cada dia, por mais difícil que pareça, permaneçamos firmes. Que a fé que hoje parece pequena cresça diante das lutas. Que não nos falte coragem, que não nos falte esperança, que mesmo em lágrimas possamos dizer, ainda confio. Que mesmo cansados, escolhamos seguir. Que ao final de cada batalha, possamos olhar para trás e ver que não lutamos sozinhos e que o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Que a nossa fé não se abale diante dos noticiários, das crises e das ameaças que surgem no mundo. Que aprendamos a viver com responsabilidade, mas sem medo. Que sejamos prudentes, mas não paralisados. Que nossos olhos estejam mais atentos às promessas do que aos perigos. Que não deixemos o pânico tomar o lugar da esperança e que cada nova preocupação seja transformada em clamor. Levanta os que caíram, que não se deixem vencer pela culpa, pela vergonha ou pela sensação de fracasso. Que entendam que a tua graça é maior do que o erro e que o recomeço está sempre disponível. Que ninguém se afaste por achar que já foi longe demais. Que o arrependimento abra portas para a restauração completa. Que a queda não seja o fim, mas o início de uma jornada mais firme. Reacende nos corações o desejo pela tua palavra, que ela não seja apenas um livro lido, mas alimento diário, consolo constante e direção segura. Que cada versículo ganhe vida em nosso cotidiano. Que o conhecimento aumente com temor e prática. Que sejamos sedentos por ouvir tua voz, e não apenas por respostas rápidas. Ensina-nos a amar a verdade, mesmo quando ela nos confronta. Que nossos sonhos estejam alinhados com o teu propósito, que não persigamos apenas o sucesso, mas o sentido, que não vivamos para conquistar coisas, mas para cumprir missões, que o que fazemos tenha peso de eternidade e que nossas metas estejam fundamentadas na tua vontade. Dá-nos coragem para abrir mão do que parece bom quando o Senhor tem algo melhor. Que tenhamos paz nas renúncias e firmeza nas escolhas. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona.
Que o Santo Espírito nos guie neste dia, enchendo nossos corações de gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração trouxe conforto e bênçãos ao seu coração, peço que você a envie para alguém que esteja precisando do cuidado e proteção de Deus. Não esqueça de deixar o seu amém aqui nos comentários como uma declaração poderosa da sua fé. Escreva também seu pedido especial de oração, pois quero interceder por você e sua família. Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais orações e mensagens inspiradoras que fortalecerão a sua fé diariamente. Que Deus preencha seu coração com paz e que a luz divina guie sempre o seu caminho. Obrigado por orar junto comigo. Que o Senhor te cubra com proteção e sabedoria em cada passo que der. Espero você na próxima oração. Lembre-se, Deus está ao seu lado hoje e sempre. Se esta oração tocou a sua vida, recomendo que assista também à próxima mensagem, que irá fortalecer ainda mais a sua fé e sua confiança em Deus. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela e continue aprofundando seu conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus derrame infinitas bênçãos sobre você.